Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube pra gente falar de Botafogo e mais uma derrota do Botafogo hoje no clássico contra o Vasco em São Januário, placar de 1-0. A gente vai falar primeiro do jogo e depois eu vou também deixar aqui uns comentários sobre os atletas, sobre o elenco, sobre o treinador interino e alguns comentários que eu acho pertinente aqui de fazer com vocês. E depois eu abro espaço aí para vocês nos comentários também despejarem aí as frustrações, que eu também estou fazendo isso aqui, despejando minhas frustrações, despejando todo o meu ódio aqui por esse resultado ruim no Campeonato Brasileiro. E a gente, como torcedor que está vendo aí uma pipocada histórica desse time do Botafogo acontecendo. Eu não esperava realmente que o Botafogo, com esse time, fosse entrar nesse tipo de situação. Não esperava mesmo. Primeiro porque esse mesmo time não mudou ninguém, cara. Não mudou ninguém. Só mudaram os treinadores. Eu já vi e vocês já viram esse time jogar muita bola. E o que a gente vê hoje em campo são os mesmos jogadores e jogando de forma totalmente diferente. Sem psicológico nenhum, sem parte mental nenhuma, sem cabeça, sem nada. O Botafogo iniciou a partida até jogando de uma forma razoável, né? Teve ali a primeira chance com o Vitor Sá. Eu até achava que o Botafogo poderia ter aberto o placar ali no início da partida. E bastou o Botafogo tomar um gol, né, do Vasco, numa boa jogada lá do lateral do Vasco, para acabar o time do Botafogo. Toda a parte mental do time acabou ali naquele momento. E não teve mais jogo. Não teve mais jogo. O Botafogo não conseguiu assustar o Léo Jardim, goleiro do Vasco, depois disso. E foi um martírio ver os 90 minutos dessa partida. Foi um martírio. A entrevista do Tietê no intervalo do jogo, tentando culpar a arbitragem, não tinha nada a ver hoje a arbitragem. Não teve nenhum tipo de problema hoje a arbitragem. Os caras tentando se vitimizar, tentando jogar culpa, terceirizar a culpa, tentando, sabe? A cara do Tietê dando a entrevista totalmente abalado, tu olhava pro semblante dele, o semblante de derrotado, outros jogadores de cabeça baixa dentro de campo, o Marçal depois do jogo falando em entrevista que o elenco não se motivou da forma que deveria para o clássico. Então o que vai motivar vocês? Um clássico regional, Botafogo e Vasco, Botafogo em primeiro lugar, precisando vencer para colocar 3 pontos na frente do segundo colocado, e eles, o salário em dia, o bicho foi pago essa semana, as premiações que estavam atrasadas, caiu a grana na conta corrente de todos os jogadores essa semana. O que esses jogadores precisam mais para se motivar? O que esses caras precisam mais? É estarrecedor ouvir algumas frases desses jogadores. Talvez o único que tenha falado algo bem legal foi o Felipe Sampaio, que falou de forma firme sobre separar os homens das crianças, né? Falou de uma maneira ali que talvez seja mais coerente ali depois do jogo. Foi o único que falou algo que realmente o torcedor ouviu e se sentiu de certa forma ali talvez um pouco representado. De resto, o Botafogo tem como capitão e líder o Marçal, que merecia ser reserva do Hugo e tá lá como titular, não acerta um cruzamento, não acerta uma batida de falta, não acerta nada. E o Hugo tá na reserva porque o titular é o Marçal, capitão, que jogou Premier League e acha que por conta disso ele tem que se perpetuar na lateral esquerda do Botafogo, mesmo que esteja fazendo um campeonato em 2023 muito abaixo do esperado. E o Hugo, toda vez que entra no jogo, no segundo tempo, vai melhor do que ele. Então, assim, hoje o Botafogo sofreu tanto com a parte psicológica, né, a parte mental, mas sofreu também em alguns detalhes que a gente precisa dizer aqui. O Botafogo hoje não tem liderança. Os jogadores pediram a saída do Bruno Lage, assumiram a responsabilidade, falando que era só fazer o básico, era só fazer o simples e que deixava com eles que eles iriam resolver. Só que o que a gente está vendo que aconteceu é o seguinte: na primeira adversidade, o Botafogo está sentindo falta de um líder,
de verdade, um gestor de pessoas, um treinador experiente que consiga controlar vestiário, que consiga animar os jogadores depois de adversidades, depois de derrotas, depois de percalços no caminho. O treinador é muito mais do que 4-3-3, 4-4-2, bloco alto, bloco baixo. O treinador é muito mais do que isso. O treinador é, além disso, um gestor de pessoas. Um cara que motiva o elenco depois de uma virada em casa e que faz os jogadores virarem a página para no jogo seguinte jogar focados e jogarem 200% para vencer um clássico de forma digna. Um treinador é muito mais do que somente jogadas ofensivas ou defensivas. E o Botafogo sentiu hoje, mais uma vez, a falta de um treinador. Mais uma vez. Porque o Botafogo ganha do Fluminense na primeira partida, o Botafogo ganha do América Mineiro na segunda partida, até aí tá tudo mil maravilhas. Mas depois que veio a primeira adversidade, o grupo que chamou toda a responsabilidade falando que resolvia, deixou-se abater, deixou o psicológico ir por água abaixo, e não tem um líder nesse momento lá, não tem Marçal, não tem ninguém que faça esse grupo de atletas recuperar a confiança, recuperar a motivação. E isso muitas das vezes quem faz é o treinador. E infelizmente o treinador que a gente tem lá hoje é um jovem aprendiz que está aprendendo as funções. Ele tem que estar muito grato de estar hoje nessa situação com o Botafogo, porque a única experiência que ele tinha tido era uma Série D, alguns jogos no Paraná Clube. Depois veio estagiar no Botafogo e caiu de paraquedas aí numa disputa de título de Campeonato Brasileiro, enfrentando o Palmeiras de Abel Ferreira, enfrentando o Bragantino do Pedro Caixinha, enfrentando o Grêmio de Renato Gaúcho, enfrentando o Flamengo do Tite, e o Botafogo está com o Lúcio Flávio, um jovem aprendiz, um cara que para ele tudo é novidade. Um cara que está aprendendo qual é o momento certo de substituir. Um cara que está aprendendo como é que ele lida com os jogadores depois de uma derrota difícil. Um cara que está aprendendo como que ele faz para motivar os jogadores no vestiário quando sai perdendo de 1-0. Um cara que está aprendendo o que faz quando está com 3-0 na frente e ele precisa segurar o resultado. Um cara que para ele tudo ele está anotando para ver se daqui a 5, 10 anos ele se torna realmente um treinador experiente que já viveu bastantes coisas e que talvez ele não erre mais. Só que o Botafogo está há muito tempo sem ganhar um título brasileiro e o Botafogo depositou a confiança nesses atletas que pediram isso, que tentaram assumir essa responsabilidade, mas que na primeira adversidade eles não estão conseguindo lidar. Na primeira adversidade eles perderam o psicológico, perderam a parte mental e agora não tem treinador para motivar esses caras, para reanimar esses caras. E que se continuar o Lúcio Flávio até o final serão 7 derrotas e vai sair do G4. Tá muito claro. O que a gente viu hoje contra o Vasco, pra mim, foi pior do que contra o Palmeiras. E eu falo isso com muita tranquilidade. Contra o Palmeiras, a gente estava com um jogador a menos. Foi um vexame, foi uma vergonha, foi horrível. Mas hoje, a gente viu uma apatia em campo. A gente não viu uma jogada. A gente não viu motivação. A gente não viu entrega. A gente não viu absolutamente nada. Parecia que o Vasco estava treinando, fez 1-0 e acabou o jogo. Poderiam rolar mais 500 minutos de partida que o Botafogo não empataria esse jogo contra o Vasco. E vai ser assim até o final. O Lúcio Flávio não será o treinador em 2024, então para que esperar? Para que se martirizar? Precisa vir agora. O treinador que será em 2024 já liga para ele e fala: vem cá, assume agora, sem a pressão de ter que resolver as coisas nesse momento, não. Assume aqui, já começa o trabalho, independente do que acontecer. Se você ganhar o título, ótimo. Se você não ganhar, vamos pensar em 2024, que é para 2024 que eu tô te contratando.
mas não se martiriza até o fim. O torcedor do Botafogo não merece isso que está acontecendo. Então, já começa as mudanças a partir de agora. Tira o Lúcio Flávio daí. Chacoalha esses jogadores. Manter o Lúcio Flávio nesse momento é continuar dando moral para esse elenco que pediu um monte de coisa e foi atendido, mas não está correspondendo. A culpa é dos jogadores, a culpa é do treinador, a culpa é de todo mundo. Não estou falando que é só o Lúcio Flávio culpado, não. Os jogadores são mais culpados ainda. O Lúcio Flávio não pediu para estar ali nesse momento. Colocaram ele lá. Colocaram ele lá. Por pedido dos atletas. Então para de dar moral para jogador. Para de dar moral para jogador mimado. Para jogador que acha que manda e desmanda em clube. Botafogo tem que tomar uma atitude agora. Hoje, terça-feira. Acabou a palhaçada. Acabou. Quem manda aqui sou eu. A diretoria tem que falar isso. Quem manda aqui sou eu. Acabou. Vocês obedecem. A gente que manda aqui. E segue o planejamento para 2024. Da forma que deve ser. Um abraço, até a próxima.